Belezinha, já errei o começo, mas tudo bem. E aí galera, belezinha? É nóis, bem-vindos ao meu canal, a estreia dele, né? Eu vou falar sobre o fim do mundo. Não tô falando do fim do mundo, não tô falando que o mundo vai acabar. Eu estou falando dos fins do mundo nos quais eu passei. Eu vou contar todos os fins do mundo que eu tava passando por eles. Bom, o primeiro que eu me lembro, vem logo de cabeça, é quando eu assisti o jornal, eu era muito pequena, e estava falando sobre o meteoro que ia cair na Terra em 2015. E disse que esse meteoro ia fazer um estrago muito grande na Terra. Talvez até destruísse toda a vida do planeta. Isso daí me causou trauma por um tempo. Bom, mas logo na mesma reportagem foi falado que teria várias maneiras de evitar esse acidente, por via de satélites e outros meios, como bombas que poderiam jogar no meteoro, igual a gente vê nesses filmes, né? Uma outra coisa que eu via muito quando eu era criança era sobre o chupa-cabras. Certo dia começou a passar sobre o chupa-cabras e eu me fissurei sobre a reportagem. Só que eu não sabia se era mais curiosidade ou se era medo. Não sei, era uma mistura dos dois. Sei que teve uma vez que eu tava dormindo e parecia que os meus ouvidos captaram um barulho como se fosse uma nave espacial, porque eu imaginava que chupa-cabras era alienígena, né? E aí veio uma nave, imaginava que era uma nave voando e tal, de repente o som parou como se estivesse no quintal de casa. Aí eu fui lá olhar, claro, morrendo de medo, e quando eu vi, dois olhos piscantes assim, amarelos, e sumiu. Voltei pra minha cama, me enrolei no cobertor e como é o refúgio nessas horas, né? O cobertor parece uma fortaleza. Nunca vi desse jeito. Mas na verdade era um gato que tinha se escondido lá no quintal e quando eu fui lá ver ele, ele se assustou e foi embora. Mas na minha cabeça era o chupa-cabras. Outra coisa foi referente ao apocalipse. O apocalipse mesmo, que todo mundo comentou. Foi durante a virada de ano novo, entre 98, 99, né? Foi como se fosse um apocalipse zumbi. Isso começou com alguns panfletos que vieram da igreja, que a minha tia participava, falando que depois da virada de ano novo, nós não poderíamos sair de casa durante 3 dias, não poderíamos beber a água que vinha da rua, não podíamos sair para qualquer coisa e nem olhar pela janela, que se caso você olhasse, você viraria um monstro ou seria raptado, coisa do tipo assim, né? A voz de fundo que vocês estão ouvindo aí é do meu irmão que não para de falar, mas não dá atenção pra eles não, tá concentrinho. Aí olha só, durante esse apocalipse zumbi que eu imaginei durante a virada de ano e tal também, aconteceu uma outra coisa muito interessante. Isso é fato, aconteceu mesmo. Teve o vírus Ebola. E na época do vírus Ebola, havia muito contágio na África e tal. E na minha cabeça de criança, eu imaginava que todas as pessoas de pele morena e negra eram as únicas atingidas. As pessoas de pele branca não seriam atingidas por esse vírus. Inocência minha, né? Mas a verdade é que o vírus tinha atacado primeiro o pessoal da África, né? E aí eu ficava com muito medo que a minha mãe ficasse contaminada com o vírus, porque ela tem a pele morena. E eu falava muito pra ela, não mãe, não pode sair de casa, porque o vírus Ebola tá lá fora e tal. Nem tinha chegado no Brasil, ainda bem. Mas enfim, era um dos pânicos que eu tive. Eu pensei que ia ter uma epidemia geral no mundo. Era uma coisa que sempre me entusiasmou bastante, foi essas coisas de vírus. Então eu ficava muito ligada nessas coisas. Outra coisa foi a virada de 99 para 2000. Essa virada de 99 para 2000 foi muito interessante porque quando estava falando de virada do ano novo, se falava muito dos computadores, era a época que começava a era digital. Bom, eu ainda não tinha computador, eu não tinha celular, o máximo que eu tinha era um relógio digital, né? Mas se falava muito aí já de tecnologia e tal, e os computadores que armazenavam várias informações iam zerar todas as informações, ia apagar tudo. Então, meio que as pessoas começaram a empastar muitas coisas, fazer tudo virar papel, informações e tudo mais, com medo de perder essas informações. Eu lembro que isso realmente tinha acontecido na época. Não estou falando de modo geral, eu estou falando da época de como eu vivi na época, né? Aqui na região mesmo. Então foi muito interessante isso daí.
Nesse mesmo ano aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando se falava de zerar os computadores, houve um apagão. Mas um apagão geral, que, se eu não me engano, foi no país inteiro. E não dava pra ver nada na rua, não tinha nada de luz. E aí, como era em torno de umas 7h, 7h30 da noite, eu e a minha família, a gente ficou lá na área de casa, né? Todo mundo, pai, mãe, vó, tio, tia, todo mundo, primos. A gente ficou brincando lá do lado de fora, apesar de estar escuro, né? E aí o que aconteceu? Meu primo, doidão, não preciso falar quem é, mas eu tenho certeza que se eu estiver assistindo o vídeo ele vai saber que é dele que eu tô falando. Ele falou assim: eita, que é o apocalipse, vai acabar o mundo, vai descer as bestas lá do céu, vai cair um monte de fogo, vai matar todo mundo. Ele era loucão. Mas enfim, isso daí tudo porque ele via muito sobre o Apocalipse 16 lá da Bíblia e tal, e ele ficava muito fissurado nessas ideias. Essa parte a gente corta. De 2000 para 2001, novo milênio. De 2000 para 2001, gente, no novo milênio, foi muito interessante, porque estava certo por calendários maias e incas que o mundo ia acabar nessa virada de ano. Mas a verdade é que ia acontecer uma nova era, né? Ia como se tivesse sido tudo renovado, como se tudo fosse transformar, tudo novo. E de fato foi o que aconteceu. Foi quando a tecnologia mais evoluiu. Mas as pessoas ficavam com muito medo de realmente a Terra ser destruída por uma força estranha, sei lá, de repente invasão alienígena, que foi o que eu sempre pensei. E aí, que o mundo ia acabar nesse dia. E aquele mais aclamado, né, de 2011, no dia 11/11 de 2011. Teve até filme falando disso, que o mundo ia acabar nesse dia. Como? Não houve informações. A gente podia se falar muito de aquecimento global nessa época, devido à poluição mundial, tratados que foi feitos pela ONG e tal. Mas foi em 2012 que se falava mais de o fim do mundo referente ao aquecimento global. Que se fala muito até hoje, né, do derretimento das calotas polares, do superaquecimento da atmosfera, efeito estufa, poluição do ar, poluição da água, que nós íamos ter uma terceira guerra mundial por conta da água. Então, isso daí foi casos relatados que poderia ter acontecido em 2012, não aconteceu, mas são coisas que podem acontecer. Tomara que não. Tomara que tenhamos sabedoria o suficiente para lidar com isso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o fim do mundo que eu passei. E dê um like aí, se inscreva no meu canal, sugestione para mim. Fale o que você gostaria de ver no meu próximo vídeo, que eu estarei aqui para vocês. Beleza, galera? Até mais!